Seja bem-vindo ao canal GVT. Eu sou Jorge Fonseca e nesse 10º episódio da série Túneis do Rio, nós vamos conhecer o maior túnel subterrâneo do país que faz parte da Via Expressa do Porto Maravilha. No episódio 2 eu mostrei os túneis que fazem possível a conexão dos bairros da Zona Norte e do centro da cidade, passando por toda a orla da Zona Sul até chegar em Copacabana e daí ir em direção até a Barra. Hoje eu estou partindo da mesma região aqui na praia de Botafogo, porém seguindo no sentido contrário. Essa via expressa segue desde a Zona Sul até a Zona Norte da cidade e também até a Ponte Rio-Niterói. É um importante eixo com vários pontos de interesse, como por exemplo o monumento a Estácio de Sá, que foi o fundador da cidade. Aqui também está localizado o Museu Carmen Miranda e também tem um restaurante que foi projetado especialmente para ficar aqui, onde antes funcionou também o Porcão. O plano original só previa a construção de pistas expressas entre o centro e a zona sul da cidade. Porém, a ideia de criar um grande parque nessa área, junto às pistas de rolamento, é atribuída a uma paisagista. E, finalmente, foi construído nesse local o Aterro do Flamengo. Os primeiros aterros que deram origem a toda essa área começaram com o desmonte do Morro de Castelo lá no centro. Depois foi a vez do Morro de Santo Antônio no Largo da Carioca, e ele era constituído de rochas, e essas rochas fizeram uma parede que ia da Ponta do Calabouço, onde hoje está o Santos Dumont, passando pelos bairros da Glória, do Catete até o Morro da Viúva no Flamengo. E esse enrocamento acabou criando uma laguna. A laguna finalmente foi aterrada, criando essa enorme área que serviu para as vias expressas e para a construção do parque. A maior parte do Aterro do Flamengo está dentro do chamado Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, que é o nome oficial do complexo, onde também está localizada a Marina da Glória, que também foi utilizada inclusive nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. O projeto paisagístico do parque tem a assinatura de Roberto Burlemax, e ele foi destinado a atividades esportivas e quadras de futebol, tênis, vôlei e também pistas de aeromodelismo e modelismo naval. O parque também serve como palco para grandes eventos, como aqui no Monumento aos Pracinhas, onde acontecem grandes carnavais e até alguns shows. À esquerda estão os prédios que estão na Avenida Rio Branco e também na Esplanada do Castelo. A Esplanada do Castelo, que apareceu no episódio passado, onde eu mostrei grandes edifícios históricos que faziam parte do centro de poder do país, tanto na era colonial como na época do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves, e também do Império e da República. Por tudo isso, essa área recebeu imensas modificações, como por exemplo o desmonte do Morro do Castelo, como eu já citei, e o resultado disso foi a construção do aterro para abrir o aeroporto Santos Dumont. O Santos Dumont, que foi o primeiro aeroporto exclusivamente civil a ser aberto no Brasil. Em 2010, como o Rio já havia sido escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, a Prefeitura do Rio planejou revitalizar a zona portuária da cidade como parte de um legado deixado pelos Jogos Olímpicos. Mas essa via expressa aqui representava um grande desafio, porque a partir desse ponto começava o elevado da Perimetral, que era um viaduto que partia daqui até a Ponte Rio-Niterói. E a solução encontrada para substituir o viaduto foi fazer a conexão entre a Avenida Alfred Agache e a Avenida Rodrigues Alves através da construção do túnel Prefeito Marcelo Alencar. O túnel da Via Expressa recebeu o nome de Túnel Prefeito Marcelo Alencar
em homenagem ao prefeito falecido no ano anterior à sua inauguração. Entre os feitos de Marcelo Alencar estão, por exemplo, a Via Light, que foi feita lá na Baixada. Esse túnel foi construído em duas galerias e essa aqui foi batizada de Galeria Mar, porque está mais próximo ao mar e possui 3.382 metros de extensão. A segunda galeria, que vai no sentido contrário em direção à Zona Sul, foi batizada de Continente e tem 3.370 metros de extensão. No total foram 6.752 metros de túnel construído, mas o que chama mais a atenção é a profundidade. Foram quase 46 metros de profundidade, o que corresponde à altura de um prédio de 15 andares. Não é comum um túnel subterrâneo chegar a toda essa profundidade de 46 metros, mas os estudos geológicos indicaram que esse era o melhor traçado, o mais adequado. Isso porque o túnel também atravessa uma grande quantidade em rocha, como você pode perceber. O túnel da Via Expressa foi aberto no ano de 2016, justamente a tempo para as Olimpíadas, e isso já foi há quase 7 anos atrás. Outra curiosidade é que esse túnel aqui passa por baixo do túnel da Via Binário, o túnel Rio 450, que foi destaque no episódio anterior, sendo essa manobra um grande feito da engenharia nacional. Depois do túnel, a Via Expressa continua aqui dentro da área de revitalização do porto em direção à Ponte Rio-Niterói, como antes passava por aqui o viaduto da Perimetral pelo alto. Confesso que antigamente a vista ao passar por aqui era muito mais bonita porque a gente observava a cidade toda por cima, mas agora a gente tem aqui os galpões na lateral, onde tem várias artes que a gente pode apreciar até chegar na região da Ponte Rio-Niterói. E à esquerda, a expectativa é de que surjam vários edifícios novos aqui, principalmente residenciais. O Porto Maravilha é fruto de uma operação urbana consorciada, que é um instrumento para adaptar as leis de ocupação e uso do solo das cidades. Ela é utilizada para requalificar áreas de cidades ou para implantar infraestruturas urbanas, por meio de intervenções em áreas da cidade onde haja interesse imobiliário com demanda ou criando essa demanda. Por isso foi feita essa grande revitalização desde a Praça Mauá até a região da rodoviária Novo Rio e a construção dessa via expressa para poder liberar o espaço. Mas parece que esqueceram de conectar a via expressa à Ponte Rio-Niterói. Com isso, a gente acaba tendo que entrar na Avenida Rio de Janeiro e seguir em direção a uma alça que já existe lá na frente. Por mais que os responsáveis do projeto tenham pensado em economizar, achando que aquela alça de acesso à ponte não faria diferença, a verdade é que essa região é um caos e qualquer acesso faz sim diferença. Aqui à esquerda é onde está sendo construído o terminal intermodal Gentileza, que vai receber os ônibus do BRT vindos da Avenida Brasil e também os VLTs em direção ao centro da cidade. Lembrando que essa área também é uma área de interesse próximo ao porto, onde já estão surgindo novos imóveis e também necessita de uma boa revitalização, porque se você perceber, aqui estão os paredões e o viaduto ainda continua, então é uma área que realmente continua degradada, mas esperamos que no futuro isso possa melhorar. No
próximo e penúltimo episódio da série Túneis do Rio, eu vou mostrar mais um BRT da cidade, e esse sim que está relacionado diretamente às Olimpíadas de 2016. Lembrando que essa é uma série exclusiva do canal GVT, então eu sugiro a você que considere se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro quando estiverem disponíveis os próximos episódios. Coloca lá nos comentários se você já passou por esse túnel e também já passou pela antiga perimetral e qual das duas você prefere. E é claro, deixe o seu joinha para esse vídeo dar um up no YouTube.